Você já parou para pensar que uma prática totalmente legal na Idade Média poderia te colocar atrás das grades hoje? E não, eu não estou falando de nada violento ou ilegal como roubo. Estou falando de uma técnica de sobrevivência tão comum que comunidades inteiras dependiam dela para simplesmente viver. Era o jeito deles de conseguir água potável, um método surpreendentemente eficiente, que deixa nossos filtros modernos no chinelo. Enquanto hoje gastamos uma fortuna em sistemas de filtragem e garrafinhas de água mineral, os camponeses medievais usavam algo que a gente vê o tempo todo, e nem dá bola, caniçais. Sim, aqueles arbustos altos, meio desgrenhados, que crescem na beira de lagos e pântanos. Eles não estavam lá só de enfeite, não. Eram plantados de propósito de forma super extraterrica para transformar água turva e contaminada em algo seguro para beber. Pense comigo, como isso funcionava? As raízes dos juncos criam uma rede subterrânea, uma verdadeira teia de filtragem biológica. Nessa rede vivem bactérias do bem, que trabalham dia e noite para decompor as impurezas da água. Enquanto isso, os caules das plantas seguram as partículas maiores, como se fossem uma peneira gigante. E o mais genial é que as próprias plantas liberam oxigênio na água, o que impede que tudo aquilo vire um brejo parado e fedido. Aldeias inteiras conseguiam tratar sua água dessa forma, sem máquinas, sem eletricidade, sem um pingo de produto químico. Esses sistemas naturais, chamados de leitos de juncos, davam conta de tudo, desde resíduos de fazendas até o esgoto mais básico das casas. Era só instalar o sistema uma vez e deixar a natureza fazer o resto do trabalho. Parece a solução perfeita para um mundo que precisa de sustentabilidade, certo? Mas aqui vem o pulo do gato e o grande problema. Se você tentar montar um sistema desses no quintal de casa hoje, vai dar de cara com uma montanha de burocracia, normas ambientais, regulamentações sanitárias, licenças municipais. A lista é infinita. Mesmo que esse método funcione há séculos, ele não se encaixa nos padrões modernos, que quase sempre exigem infraestruturas caríssimas e totalmente controladas por grandes empresas ou pelo governo. Para quem curte autonomia ou se prepara para situações de emergência, entender essa técnica é fundamental. Imagine um cenário onde a energia acaba, o abastecimento de água é cortado e os serviços básicos entram em colapso. Saber filtrar água como nossos antepassados pode ser a diferença entre passar um aperto gigantesco ou se virar muito bem, usando apenas o que a natureza oferece. E essa criatividade toda não parava na água. Não! A forma como o povo medieval fazia fogo também mostra como eles eram práticos e inteligentes. Em vez de depender de isqueiros ou fósforos que nem existiam, eles produziam algo chamado pano carbonizado. Era basicamente um pedaço de tecido de algodão ou linho, parcialmente queimado, dentro de uma lata fechada, sem oxigênio. O resultado era um material preto, super leve, que pegava fogo com uma facilidade absurda. Bastava uma faísca minúscula, feita ao bater uma pedra de pederneira contra um pedaço de aço, para que o pano carbonizado começasse a brilhar como uma brasa. Daí era só assoprar um pouco, juntar umas folhas secas e pronto. Fogo instantâneo. O mais incrível é que esse material funcionava até depois de molhado. Bastava secar e um pequeno pedaço podia durar meses, garantindo fogo sempre que preciso.
Mas tente fazer isso hoje. Tentar produzir pano carbonizado ao ar livre, na maioria das cidades, é o jeito mais rápido de atrair os bombeiros, a fiscalização ambiental e talvez até a polícia. A queima controlada é super restrita por causa do risco de incêndios e da poluição. Uma habilidade que era essencial para a sobrevivência virou uma atividade de risco legal. Vamos para outro campo. A medicina. Os jardineiros medievais, principalmente os que viviam nos mosteiros, eram verdadeiros farmacêuticos. Eles dominavam o cultivo e o uso de plantas medicinais que tratavam de tudo, desde um simples corte até dores crônicas. Eles tinham amilforraz ou yarrow para estancar sangramentos na hora. Tinham o confrei, uma planta poderosa que ajudava a regenerar tecidos e a curar ossos quebrados. E para a dor, usavam a casca do salgueiro, que contém a mesma substância que deu origem à aspirina. As hortas dos mosteiros eram como centros médicos a céu aberto. Mas hoje, a coisa mudou. Se você sair por aí colhendo plantas medicinais em áreas de preservação, pode violar leis ambientais sérias. E pior, se você vender um chá de ervas e afirmar que ele cura alguma doença sem ter a aprovação dos órgãos de saúde, pode enfrentar processos legais pesados. O conhecimento ancestral sobre plantas foi engolido pela regulamentação farmacêutica. E a comida? Como eles guardavam comida sem geladeira, sem freezer, sem embalagens a vácuo? A resposta estava em um ingrediente simples e poderoso: o sal. Eles usavam o sal para preservar carnes por meses, às vezes até anos. O processo de salgar, prensar e secar transformava carne de porco, boi ou peixe em algo que durava mais do que muitos relacionamentos modernos. Era a garantia de ter proteína durante os invernos rigorosos, quando a caça era escassa. O problema, hoje, se você tentar conservar carne em casa para vender, sem ter uma licença sanitária e um espaço todo equipado e fiscalizado, vai violar uma série de leis de segurança alimentar. Até a compra de sal em grandes quantidades, dependendo do lugar, pode levantar suspeitas e ter restrições. A autossuficiência alimentar foi trocada pela dependência dos supermercados. Outra habilidade perdida no tempo e na burocracia é o curtimento de couro. Para o povo medieval, couro não era um artigo de luxo, era uma necessidade. Transformar peles brutas de animais em botas, cintos, bolsas e equipamentos duráveis era um processo essencial. Eles usavam cal, água e taninos naturais, extraídos da casca de árvores como o carvalho. O processo não era cheiroso. Dizem que o cheiro era terrível, mas o resultado era um couro de qualidade impecável, que durava décadas. Tente repetir esse processo tradicional hoje em dia. Seria praticamente impossível. As regulações ambientais que controlam o descarte de resíduos orgânicos e químicos são tão rigorosas que qualquer curtume artesanal seria fechado na hora. A indústria tomou conta e o conhecimento manual se perdeu. Os medievais também eram mestres em encontrar comida de graça. Para eles, as florestas eram como supermercados abertos, 24 horas por dia. Eles sabiam exatamente onde encontrar raízes comestíveis, frutas silvestres, cogumelos e nozes. Um alimento super importante eram as bolotas, o fruto do carvalho. Depois de um processo para tirar o amargor, elas eram moídas e viravam uma farinha nutritiva, capaz de fazer pães que sustentavam famílias inteiras. Hoje, em muitas áreas naturais e parques, é proibido coletar qualquer coisa. Pegar um punhado de frutas silvestres ou colher cogumelos sem uma autorização específica
pode render multas bem salgadas. A ideia de que a natureza pode nos fornecer alimento foi substituída pela ideia de que a natureza é algo para ser apenas observado, de longe. E por último, o abrigo. Quando precisavam de uma casa, eles não ligavam para uma construtora. Eles mesmos construíam, usando técnicas como o pau, a pique. Usavam uma estrutura de madeira fina, que era preenchida com uma mistura de barro, palha e, acredite, até esterco de animal. Pode parecer estranho, mas essa mistura criava paredes incrivelmente resistentes, com um isolamento térmico e acústico fantástico. Era a climatização natural perfeita, mantendo a casa fresca no verão e quente no inverno. Mas tente erguer uma casa assim hoje. É uma missão quase impossível. Você enfrentaria regras de zoneamento, códigos de construção super específicos, uma pilha de papelada e a necessidade de contratar engenheiros e arquitetos. A burocracia moderna simplesmente não foi feita para permitir esse tipo de construção autônoma e natural. Olhando para tudo isso, fica claro que o povo medieval tinha muito menos recursos, mas tinha algo que estamos perdendo: um entendimento profundo da natureza e a habilidade de trabalhar com ela, e não contra ela. Muitas das suas técnicas continuam sendo extremamente eficazes e sustentáveis, mas, ironicamente, se alguém tentar aplicar esses conhecimentos ancestrais hoje, tem mais chances de encontrar problemas com a lei do que soluções práticas para a vida. É um paradoxo estranho, não acha? As habilidades que garantiram a sobrevivência da humanidade por séculos agora são vistas como perigosas ou ilegais. Talvez a gente precise olhar um pouco mais para o passado para encontrar algumas respostas para o futuro. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de descobrir esses segredos da Idade Média, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!